Alô, torcedor! Mais uma vez aqui no vídeo conversando sobre futebol. E hoje nós vamos trazer imagens, informações, curiosidades de 3 lugares que nós visitamos. Estivemos em Poços de Caldas, estivemos em Pouso Alegre, e cada uma dessas cidades tem lá o futebol, e vamos fechar o vídeo falando muita coisa sobre Ponte Preta e Guarani, o derby campineiro, e é assim que eles se referem lá. Eles não falam Ponte Preta e Guarani não, é o derby. Tá indo pro derby? Já chegou no estádio? É isso aí. Beleza, hein? Caldense foi fundada em 7 de setembro de 1925. Então, mês que vem, vai completar o seu centenário. E a Caldense ela foi campeã mineira em 2002, quando o Atlético, Cruzeiro, América e o Mamoré estavam disputando o torneio Sul-Minas. Então, o campeonato ficou com os demais participantes e a Caldense levou o título. Uma outra participação importante da Caldense foi no Campeonato Brasileiro de 79. Aquele campeonato que tinha 90 clubes, 100 clubes, então a Caldense integrou um dos clubes, jogou 9 partidas pela primeira divisão. Na cidade de Pouso Alegre, que fica em torno de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros de Poços de Caldas, nós temos o Pouso Alegre Futebol Clube. E o Pouso Alegre tem uma história muito curiosa no ano de 1988 e 1989. Pois bem, em 88 ele disputava a fase final do campeonato da segunda divisão e acabou sendo derrotado pelo Atlético de Três Corações. E quem subiu, os 2 clubes que subiram foi o Flamengo de Varginha e o Democrata de Governador Valadares. Acontece que o Pouso Alegre entrou na justiça porque alegou que um jogador do Atlético não tinha condições de jogar. E isso aconteceu no final de 88, início de 89, quando já tinha começado as divisões do Campeonato Mineiro. Pois bem, o Pouso Alegre ganhou na justiça e ganhou o direito de disputar a primeira divisão em 89. E o Flamengo e o Democrata já estavam disputando a primeira divisão. E o Pouso Alegre já tinha feito, inclusive, 3 partidas pela segunda divisão. Pois bem, o Pouso Alegre teve que jogar em 47 dias as 16 partidas daquele campeonato. E ficou no ano seguinte, 1990, 1991 também. Já lá em Poços de Caldas, além da Caldense, existe um clube chamado Poços de Caldas, que disputou algumas vezes tanto a segunda divisão quanto a terceira divisão do futebol mineiro. Já em Pouso Alegre existiu um clube chamado Guarani e um outro clube chamado Sul Mineiro e também o Sul Minas, mas não estão em atividade. Cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Estádio Banduzão. As bilheterias. Pouso Alegre disputou a terceira divisão do Brasileiro, Campeonato Mineiro da primeira divisão também. Aí, Pouso Alegre Futebol Clube, estádio municipal. Outras curiosidades, tanto da Caldense quanto do Pouso Alegre, é que nos últimos anos eles têm passado por coisas um pouco opostas. Então, vamos lá. A Caldense jogava há 14 anos seguidos a primeira divisão. Foi rebaixada em 23, disputou a segunda em 24, 25 esse ano e não subiu. Então, também vai disputar em 26. Já o Pouso Alegre, desde lá dos anos 90, pelo menos 2 vezes chegou a ficar 6, 7, 8 anos sem atividade. Mas voltou agora em 2018 e em 19 ganhou a terceira divisão e em 20 ganhou a segunda divisão. Então, desde 21 e mais já o ano que vem, que está garantido, vão ser 6 anos na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Em termos de disputa de competição nacional, a Caldense disputou o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão nos últimos anos em 2020, 2021 e 2022. E aí foi quando em 23 ele não disputou a 4ª divisão e ainda foi rebaixado no estadual.
Já o Pouso Alegre, em 2022, jogou a 4ª divisão, foi vice-campeão numa decisão contra o América de Natal, jogou em 2023 a 3ª divisão do Brasileiro e 2024 e agora 2025 disputou a 4ª divisão. Inclusive, na última rodada, foi na véspera que a gente teve lá em Pouso Alegre. Ele acabou perdendo para o Água Santa de São Paulo e foi eliminado. Então, Pouso Alegre, Caldense, cidades próximas. Ao longo aqui das nossas histórias, vocês viram imagens do clube, imagens dos estádios e outras curiosidades. Então, nossa visita às duas cidades e contando um pouco da história desses dois clubes do interior de Minas Gerais. E falando do assunto principal desse vídeo, o Derby Campineiro, a Ponte Preta foi fundada em 1900, o Guarani em 1911. E nesse ano de 1911, eles já faziam o primeiro confronto. Com essa partida do último sábado, são 209 jogos, 71 vitórias do Guarani, 70 empates e 68 vitórias da Ponte Preta, bem equilibrado. Entre 1912 e 1946, Guarani e Ponte Preta disputavam o Campeonato Campineiro, que era, além dos dois clubes, outros clubes da cidade. Fizeram em 35 anos 33 confrontos. Já no Campeonato Paulista, desde 1951 até agora 2025, já está garantido um confronto em 26, são 83 partidas. Mas aí vem alguns detalhes. Na verdade, lá em 1927 a 1931, o Guarani participou 4 vezes do Campeonato Paulista e a Ponte Preta participou 2 vezes. Só que existiam ligas diferentes. Então eles jogaram em 28 e 29, mas estavam em ligas diferentes. Também, até os anos 40, existia o Campeonato Paulista, existia a divisão intermediária e existiu também uma segunda divisão. Nessa divisão intermediária, eles se enfrentaram 4 vezes, em 1948 e em 1949. Então, essa parte foi anterior ao início propriamente da participação dos dois no Campeonato Paulista desde 1951. Guarani e Ponte, ao longo da sua história, tiveram confrontos em algumas outras competições. Então, em São Paulo, existiu a partir dos anos 90 a Série A1, A2 e A3. E também depois existe a 4ª e 5ª divisões. Nessa Série A2, em 1988, a Ponte Preta teve um rebaixamento e foi disputar em 89 essa 2ª divisão, Série A2, e voltou para a 1ª divisão. Anos depois, entre 1996 e 1999, a Ponte Preta jogou 4 anos também nessa Série A2. O curioso é que em 98 e 99, mesmo jogando a Série A2 em São Paulo, a Ponte Preta disputava a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Guarani caiu pela primeira vez para a Série A2 em 2007 e voltou já no ano seguinte. Novamente esteve na A2 em 2010 e 2011. Também lembrando que em 2010 o Guarani estava na 1ª divisão do Brasileiro e estava na Série A2 de São Paulo. E depois o Guarani acabou ficando por 5 anos na Série A2, entre 2015 e 2019. E, recentemente, em 2023, a Ponte Preta também esteve na Série A2 e conquistou o título no seu retorno para a 1ª divisão de São Paulo. Então, aí, a participação dos dois na A2, né, na Série A2 do Campeonato Paulista, e nenhuma delas eles estavam juntos. Eles intercalaram aí desde 89 até agora 2023 essas participações na Série A2. Esse confronto lá no Moisés Lucarelli, agora nesse sábado passado, foi o primeiro confronto entre os dois pela 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que eles estão na 3ª divisão juntos, né? Caíram juntos de 2024 para 2025. Entretanto, é a 2ª vez da Ponte na 3ª divisão. Ela esteve lá em 1990. Já o Guarani participou da 3ª divisão mais vezes. Participou em 2007 e 2008,
e também participou entre 2013 e 2016, 4 anos seguidos. Então, dessa vez eles se encontraram. A Ponte Preta está entre os 8 primeiros, está classificada já para a próxima fase, que vão ser 2 quadrangulares, enquanto o Guarani está a 4 pontos desses 8, mas está também a 3 pontos do rebaixamento. Então, são 4 rodadas até o final dessa fase. Ainda é possível o Guarani se classificar, e aí eles podem cair dentro do mesmo quadrangular, dentro do mesmo grupo na próxima fase, ou, se ficarem em grupos diferentes, podem até, em tese, decidir o campeonato da terceira divisão brasileira. Então podemos ter ainda mais 2 confrontos do derby campineiro, agora ainda em 2025. Guarani e Ponte Preta começaram a jogar no século passado. E o campo em que a Ponte Preta era considerado seu campo, seu mando de campo, chamava-se Estádio do Hipódromo. Já o Guarani era o Estádio do Pastinho. Então eram os nomes desses locais em que eles se enfrentaram lá desde 1911. Em 1946 é inaugurado o Moisés Lucarelli. E em 1953 é inaugurado o Brinco de Ouro da Princesa. Então é coisa mais recente, aí já com os seus 70 anos, em que eles se defrontam lá no derby, nos seus próprios estádios melhores, com maior capacidade. O Brinco de Ouro hoje tem uma capacidade em torno de 30 mil pessoas e o Moisés Lucarelli em torno de 20 mil pessoas. Então, nesse jogo agora de sábado, 14 mil pessoas estavam lá no derby. Ponte Preta 1, Guarani 1. Por sinal, um bom jogo, bem disputado, 2 golaços, o gol de falta da Ponte Preta e o gol de voleio no empate do Guarani. E olha que ali nos 50 minutos do segundo tempo a Ponte Preta ainda bateu, teve um chute lá no travessão segundos antes de terminar a partida. Então foi um belo jogo, um bom público no estádio, 2 gols muito bonitos e a torcida estava bem empolgada lá ao vivo no Moisés Lucarelli. Campinas, sábado à tarde, 2 de agosto de 25. Vamos acompanhar aqui o derby campineiro. Chegando já perto do estádio. Nesse lado aqui, todo mundo da Ponte Preta. Ponte Preta, Moisés Lucarelli, derby Campinas. Além desse primeiro confronto na terceira divisão do Brasileiro, Guarani e Ponte Preta também jogaram em 2002 no torneio Rio-São Paulo, que teve 16 participantes. Eles se enfrentaram num grande turno e eles tiveram esse confronto que terminou 1-1, jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Indo para a segunda divisão e para a primeira divisão, na história do brasileiro, Guarani começou a disputar em 73 a primeira divisão e alcançou 28 participações até 2010, e a Ponte Preta já tinha disputado, antes do Campeonato Brasileiro de 71, já tinha disputado em 70 a Taça de Prata. Mas foi em 76 que ela estreou na primeira divisão do Brasileiro e totaliza 24 participações até 2017, sua última participação no Brasileirão. Já em termos de segunda divisão do Brasileiro, a Ponte Preta também tem 24 participações. A primeira em 71, que existiu a segunda divisão, e a última ano passado, quando o Guarani também estava e acabaram ambos sendo rebaixados. O Guarani, em termos de segunda divisão, disputou ela em 81 e a última também em 24, sendo que o total de participações foram 18 edições. Quando se fala de rivalidade, qualquer informação que é favorável ao seu time é motivo de ficar repetindo por
rival. Então, em termos de conquistas, o Guarani tem uma conquista máxima, que foi o Brasileiro de 78. Inclusive, na campanha, venceu a Ponte Preta por 2-1 lá na primeira fase. Em 81, o Guarani conquistou a Taça de Prata, que equivalia à segunda divisão. Em termos ainda de Campeonato Brasileiro da primeira divisão, o Guarani foi vice-campeão 2 vezes. No Campeonato Brasileiro de 86, né, com a decisão contra o São Paulo, que aconteceu já em 87, e foi vice-campeão também em 87, a Copa União, quando perdeu para o Sport, que também foi decidido já em 88. Então, são competições nacionais de participação do Guarani. Em termos dessas competições para a Ponte Preta, ela nunca chegou ao máximo, foi chegar a uma semifinal no Brasileiro de 81. Então, o Guarani aí tem um pouquinho de vantagem. Entretanto, em termos de Campeonato Paulista, nos anos 70, no final dos anos 70, a Ponte Preta decidiu o campeonato contra o Corinthians em 77, aquele famoso tabu lá do Corinthians, gol do Basílio, em 79 e depois também em 81. 3 vice-campeonatos paulistas de uma geração da Ponte Preta fantástica, de excelentes jogadores, como a do Guarani. No final dos anos 70, Guarani e Ponte Preta tinham excelentes jogadores, excelentes elencos. Então, o título do Guarani de 78 e 81 e os vice-campeonatos da Ponte Preta eram a rivalidade que eles faziam naquela época. Em termos de conquista no futebol paulista, o Guarani ganhou o campeonato da Intermediária de 49 e ganhou em 2018 a Série A2. Já a Ponte Preta ganhou o campeonato da Intermediária, né, da Divisão Intermediária, em 1969 e conquistou a Série A2 agora em 2023. Então, aí, em termos de conquistas, estão exatamente iguais. E falando ainda de campeonatos brasileiros, na primeira divisão, Ponte Preta e Guarani se enfrentaram 14 vezes e na segunda divisão se enfrentaram 18 vezes, sendo que dessas 18, 14 foram de forma consecutiva, sempre no primeiro turno e segundo turno. E agora, esse ano, na terceira divisão. Então, vamos torcer aí para ver se eles conseguem voltar para poder fazer novos confrontos aí na segunda divisão e pela tradição que eles têm, né? 2 clubes que participaram por mais de 24 vezes, né? 24, 28 do Guarani, na primeira divisão do brasileiro, merecem ter essa reação e voltar para a primeira divisão nacional. Nessa história de 114 anos de rivalidade, vão algumas informações. Até a construção do Moisés do Carrera em 46, eles tinham se enfrentado 53 vezes, né, naqueles campos anteriores. De lá para cá, de 46 para cá, e depois de 53 com o Brinco de Ouro, se enfrentaram 156 vezes. Então, a curiosidade aí dos 2 estádios é que eles estão muito perto um do outro. Dá para ir a pé menos de 1 quilômetro, né? Dá para ver aí na imagem que a gente escolheu aí para ilustrar. Então, são rivalidades próximas, estádios próximos, 209 jogos, rivalidade na cidade que se chama de derby, conquista dos títulos campineiros, conquistas da segunda divisão de São Paulo, participações, dezenas de participações do Campeonato Brasileiro. Então, Ponte Preta e Guarani tem realmente uma história muito legal. Os jogadores terminaram o aquecimento, voltaram para o turno para daqui a pouco começar a partida. Faltam 20 minutos, o Guarani já desceu lá do outro turno, do outro gol. Daqui a pouquinho começa o derby. Então, hoje aqui no Moisés do Carelli, torcida única, só a Ponte, o time da casa. Daqui a pouco começa a partida. Os times entrando em campo. Derby de Campinas.
macaca aqui. Lá atrás daquele gol seria a torcida do Guarani. Olha o bandeirão. Times em campo. Montes do lado de cá. Guarani, verde e branco. Lá no campo oposto. Vai começar o primeiro Ponte Guarani da história na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ambas já disputaram a terceira, mas nunca no mesmo ano e, óbvio, sem nenhum confronto. Confronto histórico, número 209 desse derby centenário.